Oi, pessoal. Estamos começando a nossa live. Boa noite, então, né, a todos que estão participando. Como já falei ali nas chamadinhas anteriores, meu nome é Ana Cláudia, eu sou psicóloga existencialista, trabalho no consultório Relações de Psicologia Científica Existencialista. Nós somos um dos consultórios associados ao NUCA, que é o Núcleo Castor de Estudos e Atividades em Existencialismo. Então, dentro do consultório Relações, a gente trabalha com a perspectiva existencialista exclusivamente, né, na resolução de problemáticas psicológicas, atendemos adultos, casais, famílias, adolescentes, crianças, né? Crianças não, a gente trabalha com psicologia infantil, que dentro da nossa perspectiva é trabalhada com os pais, e esse trabalho é possibilitado por um longo tempo de estudo a respeito do existencialismo, que foi feito ao longo de mais de 50 anos pelo professor Pedro Bertolino, e desde 85, dentro do NUCA, dessa organização, desse Núcleo de Estudos e Atividades em Existencialismo, que a gente vem sistematicamente se aprimorando dentro da psicoterapia e psicologia existencialista. Para vocês, né, que não são da área da psicologia, entenderem um pouquinho melhor, eu vou esclarecer um pouquinho o que significa o existencialismo. Antes disso, ainda falando de mim, eu sou formada pela UFSC em 1995 e muitos dos nossos colegas também vêm desde essa época trabalhando com psicoterapia. Então, no caso, já há 26 anos a gente aplica a metodologia de intervenção em psicoterapia buscando a solução de casos terapêuticos dentro de problemáticas bastante sérias que envolvem obsessão por suicídio, né, complicações psicológicas bastante agudas, né? Mas então, falando um pouquinho do existencialismo, o existencialismo é uma perspectiva teórica formulada pelo Jean-Paul Sartre, um filósofo francês falecido, e o início do trabalho dele se deveu ao quê? Ele, além de filósofo, de professor, ele escrevia literatura, e um dos objetivos dele era escrever a partir de uma compreensão de psicologia que permitisse que ele construísse personagens para os livros dele, para a literatura, personagens cuja personalidade fizesse sentido, que fossem personalidades reais. Então, nessa busca por encontrar a compreensão psicológica científica que permitisse compreender como é que a personalidade se estrutura, ele foi estudar psicologia na Sorbonne. Encontrando lá, ele refere que estudou e verificou que havia uma psicologia empoeirada que se ensinava na Sorbonne, que era uma psicologia que não se sustentava dentro de verificações científicas, né? Não dava para compreender propriamente o que era o fenômeno. Eles trabalhavam dentro de uma teoria que, já na constatação do Sartre, era antiquada para a época, né? Porque já se conhecia na época em termos de ciência. Então, ele viu que ele precisava reformular essa psicologia e para reformular essa psicologia ele teve que retornar à antropologia e à ontologia, né? Todo um estudo filosófico que sustentou a psicologia que ele veio formular posteriormente. O existencialismo também tem por base, né, de método científico a fenomenologia existencialista, que é a perspectiva aonde se compreende que o fenômeno pode ser estudado a partir dele mesmo, né? Então, o que encantou o Sartre foi a possibilidade de descrever as coisas e, com essa descrição das coisas, das pessoas, conseguir compreender o que era, né, o fenômeno que estava sendo estudado. Então, sem interpretações, sem arquétipos teóricos, né, que ficassem distantes do método científico que já se estabelecia em tantas outras áreas da ciência naquela época ali, né, no século passado ali, né, no final do século passado, na metade do século passado em diante.
Então, o Sartre estudou fenomenologia, passou a se interessar por essa compreensão da personalidade que resulta dos estudos, né, aprofundados da descrição aprofundada de como os fenômenos psicológicos ocorrem e como eles se constituem, no que consiste uma personalidade e as complicações psicológicas, né, ele veio a estudar depois, posteriormente, nessas personalidades. O princípio do existencialismo é de que a existência precede a essência. O que quer dizer que o Sartre, nos seus estudos, constatou que nós primeiro existimos para depois desenvolvermos a nossa personalidade. Não existe determinismo, não existe um eu a priori, não existe uma potência que venha a se revelar após o nosso nascimento, e sim existe um corpo e consciência que nasce, uma criança, então, que ao longo da sua primeira, segunda infância e adolescência vai desenvolver a personalidade. Dentro desse processo, né, a criança nasce dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro, né, de uma prática religiosa, passa a frequentar uma escola e tudo isso, e esse contexto de relações é que vai possibilitando a estruturação da singularidade daquela pessoa. Então, na verdade, o que ele constatou é que a personalidade se dá sempre num processo de relações, que todas as nossas características de personalidade, os nossos gostos, as nossas dificuldades, né, os nossos projetos, tudo isso se estabelece ao longo da primeira, segunda infância e adolescência, enquanto a gente vai se relacionando com as pessoas e se apropriando dessas relações e singularizando, né, fazendo nessa apropriação a singularização da nossa personalidade. Então, o existencialismo parte desse princípio, de que a existência precede a essência, então nós nos constituímos a partir do nosso nascimento ao longo de um processo de relações. Partindo dessa ideia é que, principalmente na pessoa do professor Pedro Bertolino, que é estudioso de Sartre há mais de 50 anos, passou-se a estabelecer a metodologia de intervenção em psicoterapia existencialista, quer dizer, buscando todo esse arcabouço de conhecimento estabelecido pelo Sartre e convergendo isso em uma metodologia de intervenção, uma prática terapêutica a partir do existencialismo. Essa é a grande dedicação do NUCA, nos quais ele existe, de modo que a gente possa levar as pessoas à compreensão existencialista, à prática psicoterapêutica e também, né, essa compreensão do homem para outras áreas da psicologia, nas universidades, né, nos hospitais, nas empresas e tudo isso, né, mais fortemente aí dentro do trabalho de intervenção terapêutica. Porque daí a gente compreende o quê? Além da personalidade ser estruturada na primeira, segunda infância e adolescência, nesse processo de relações também as pessoas se complicam psicologicamente, né? Por equívocos, impasses, mal entendidos em acontecimentos que surgem nessas relações com pai, com mãe, com irmão, com escola, com estudo, com professor, com amiguinhos. Nesse sistema complexo de vida, de relações, as pessoas se complicam também, né? Então, assim como a personalidade é formada, a personalidade também se complica nesse processo de formação muitas vezes, né? Quando a gente encontra uma pessoa que passou por dificuldades ao longo do processo de desenvolvimento, dificuldades maiores, a gente vai encontrar essa pessoa na vida adulta com o que a gente vai chamar de impasses psicológicos. Os impasses psicológicos, eles são problemas reais, problemas concretos, problemas psicofísicos, que a gente chama nas relações. Então, o que a gente costuma identificar é um adulto que vem também, né? Claro que a gente atende crianças e adolescentes, mas na vida adulta o que aparece? Uma pessoa que, apesar de ter certa estrutura, certa condição material, social, que lhe possibilitaria uma vida mais tranquila,
ela encontra impasses, dificuldades no trabalho, nas relações amorosas, nas relações com os filhos, nas relações sociais, e isso é o que muitas vezes traz a pessoa ao processo psicoterapêutico. Então a gente recebe as pessoas, né, e aí todas as pessoas que estão aí nos escutando podem se identificar com isso, com queixas de ansiedade, de tensão, de insônia, né, de medo, de inseguranças das mais diversas, para estabelecer as suas relações. O processo psicoterapêutico é um processo de intervenção nas complicações psicofísicas do sujeito. Então, sempre que a gente vai trabalhar, quando o paciente chega, a gente vai identificar onde é que estão os sofrimentos. Né? O que acontece com ele de emocional, seja de palpitação, pressão no peito, tensão no corpo. Todas essas características de sintomas de ansiedade que uma pessoa com problemas psicológicos enfrenta. Eu vou mostrar para vocês aqui um modelinho. Peraí, que eu quero... não vai ficar muito bem visualmente, porque né, ele vai ficar pequenininho para vocês, que eu não consegui fazer de outra forma. Mas é um primeiro modelo para vocês compreenderem. Também são modelos produzidos pelo professor Pedro Bertolino para nossa prática psicoterapêutica, em que a gente faz os passos aí do processo. Um primeiro modelo é esse aqui, ó, para falar disso que eu estava falando de quando o paciente chega à psicoterapia. Eu não vou conseguir ampliar, que deu algum problema aqui que eu não consegui mais. Esses modelos estão ali no nosso feed do Nuca, então depois vocês podem dar uma olhadinha melhor, ver o que está escrito, mas esse modelo é um modelo de intervenção psicológica. Então, o paciente chega na psicoterapia e o primeiro passo do processo terapêutico é aquele ali. O primeiro, dados empíricos, verificação dos acessos emocionais. Então, sempre que o paciente chega com as suas queixas, a gente vai buscar o que está acontecendo com ele, que está impossibilitando que ele tenha uma vida normal. Né? Então, os acessos emocionais ou padecimentos são os picos emocionais que ele vive no seu cotidiano. Né? Quando vai apresentar um trabalho, dá frio na barriga, tensão no corpo, pressão no peito, palpitação, dor de cabeça, pressão na cabeça, respiração curta, ofegante. Então, diante de em que situações isso ocorre, né, aonde esse desconforto vai alcançar a pessoa, é o que a gente vai buscar inicialmente. Então, o processo terapêutico existencialista, ele consiste na identificação de sofrimentos psicofísicos que não são, né, dúvidas, questionamentos, não se trata de um autoconhecimento propriamente. Se trata de acontecimentos psicofísicos, né, de sofrimento emocional que mexe com o corpo da pessoa e que traz mesmo transtornos para o cotidiano dela, né, de insônia, né, de obsessão por suicídio, muitas vezes, e coisas dessa ordem. Então, o paciente, né, quando as pessoas procuram a terapia, elas estão procurando porque, né, em geral, elas estão com dificuldades desse tipo. Então, o nosso primeiro passo é verificar o que está acontecendo em termos de acessos emocionais ou padecimentos. Então, esses acessos emocionais ou padecimentos permite que a gente faça a demarcação do fenômeno, que é esse segundo quadradinho, que é possibilitada pela verificação desses acessos. A demarcação do fenômeno vai permitir que a gente defina se há problemas da ordem do emocional apenas, ou se há também problemas que dizem respeito a outras disciplinas, como na medicina, né? Em geral, alguma especialidade da medicina, porque quando a pessoa tem um quadro emocional de palpitação, pressão no peito, tensão no corpo, frio na barriga, pernas trêmulas, dormência, tudo isso a gente tem que verificar em termos interdisciplinares, solicitar a verificação interdisciplinar de que essa pessoa não tenha outros problemas além dos problemas emocionais, porque a gente constata os sofrimentos, os padecimentos emocionais sempre em relação ao objeto. Então, quando a pessoa chega à terapia e ela tem sintomas psicofísicos, acessos emocionais na relação com pessoas e coisas, a gente encontra
um fenômeno psicológico. Então, o fenômeno psicológico ele não é constatado por exclusão, né? Ah, não tem nada orgânico, então é psicológico. Não. O fenômeno psicológico implica numa dificuldade de relação da pessoa com os outros e com as coisas. Então, a gente sempre vai encontrar um sujeito emocionado e um objeto emocionador. Verificando e constatando esse sujeito emocionado diante de um objeto verificador, a gente sabe que a pessoa tem uma complicação, né? Está com uma situação emocional, com acessos emocionais, com uma complicação psicológica. Porém, o fato de ela estar com uma complicação psicológica não. Só deixa eu ver aqui, peraí, só tem alguém me pedindo para o quê? Para uma solicitação para participar. Tá, vou deixar vocês participarem, tá? Sandro, Luciana e Deise. Então, a gente constata que a pessoa tem uma complicação psicológica, mas isso não retira a possibilidade de, convergindo com isso, ela ter também um problema cardiológico, né? Um problema. Luciana, eu acho que eu vou precisar te tirar, senão vai dividir a tela, tá? Foi um erro, desculpa, foi engano. Tá bom, peraí. Somente, tá, ok, deixa eu ver aqui agora, meu Deus, como faço? Esqueci. O sistema disse que eu tinha que pedir para participar, eu achei que era. Não, não é. Essa é para aparecer Legal. na tela. E agora deixa eu ver como é que eu te tiro. Será que tu tens como pedir para sair? Deixa eu ver. Eu vou tentar desligar aqui para. Tá, tenta sair, depois tu voltas pelo método convencional. Porque a gente tá, a primeira live pelo Instagram, ele é mais complicado, né? A gente está mais acostumado a trabalhar com vídeos no YouTube. Então, estamos apanhando um pouquinho aqui desse recurso. Então, como eu estava falando, convergindo, é possível que além de uma situação de ansiedade, de tensão, a pessoa também apresente alguma situação emocional, cardiológica, pneumológica, oftalmológica, que também, junto com as situações psicológicas, venha constituir o sofrimento da pessoa naquele momento. Daí a gente separa por disciplinas, então, conduzindo a pessoa aos especialistas para aquilo que a gente verifica que possa ser da especialidade de outros profissionais e mantém a nossa intervenção para com os padecimentos emocionais, os acessos emocionais. Um primeiro passo dentro do processo terapêutico, já que a maioria dos nossos pacientes chega num quadro emocional já bastante agudo, assim, né, com bastante sintomas, com processo de tensão, ansiedade, geralmente praticamente cotidiano, a gente proceder à verificação da situação emocional para encaminhamento para uma intervenção com bengala química, né? Quando a gente verifica que há um quadro emocional de muito intenso, a gente precisa que a pessoa utilize uma bengala química para ganhar algum conforto emocional. O que significa bengala química? É o uso de um psicotrópico, mas com a finalidade de amortecer o sofrimento, porque muitas vezes essa pessoa chega sem conseguir dormir, sem conseguir comer, né, sem conseguir sair para trabalhar, ou passando por situação emocional de muito estresse no trabalho, de muita ansiedade, muito desespero, choro, né? Então, impasses nessa vida de relações. E aí a gente precisa dar um mínimo conforto imediato, porque o processo terapêutico é um processo que exige mais tempo, e esse conforto imediato ele pode ser proporcionado por uma bengala química, que daí passa ali para aquele terceiro ponto do diagnóstico interdisciplinar, do planejamento de intervenção interdisciplinar. O recurso da bengala química, deixa eu ver aqui só um pouquinho, deixa eu passar aqui para o outro modelinho. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui. Eu vou mostrar para vocês quando a gente fala que o paciente chega com determinada situação emocional, a gente vai encontrar sintomas, né, que talvez alguns de vocês possam identificar ocorrendo com vocês, né, quando há um quadro emocional.
Vocês não vão conseguir ler porque eu não consegui ampliar a tela, mas depois também eu disponibilizo ali no nosso feed, vocês vão acompanhar melhor. Aqui a gente tem, está escrito, determinante, tensão socioantropológica, eu dividido, dependente, tensão, ansiedade, dominante, ansiedade. Outras ocorrências e sintomas. Tensão psicofísica, enrijecimento no corpo, tensão no maxilar, contração dos punhos, irritação, ira. Tremor, tremedeira, sensação da carne desgrudar dos ossos, pernas bambas. Dormência, formigamento nas pernas e braços, congelamento, friagem na barriga, sensação de paralisação, sudorese nas axilas, no rosto, nas mãos, sensação de transparência, medo, estado de alerta, vertigem, desmaio, sensação de desmaio, tontura, despersonalização, sensação de estar fora do corpo, desatino, dispersão, inquietação, agitação, logorreia, turbilhão de pensamentos, precipitação de ideias, sensação de invasão, choro retido compulsivo, nó na garganta, respiração curta ofegante, palpitações, sufocamento, pressão no peito, com dor ou sem dor, náusea, enjoo, embrulho no estômago, bolo na garganta, pressão na cabeça, com ou sem dor, pancada no estômago, sensação de flagrante iminente, dor de barriga, diarreia, necessidade de evacuar, calor, rubor facial, dissonia, insônia, intermitência, sobressaltos, obsessão, compulsão por suicídio, com tentativas, com ou sem tentativas, vontade de morrer, exaustão após o acesso. E além de picos emocionais que trazem todos ou alguns desses sintomas em cada paciente que a gente recebe, a gente tem também o que a gente chama de um estado de tensão, que é uma situação mais permanente na qual o paciente se encontra, que é quando ele, no intervalo entre uma situação dessas e outra, entre esses picos emocionais, ele também vai ter um estado emocional, é como se ele não tivesse na voltagem de 220, tivesse lá 350. Então, ele não está conseguindo no cotidiano, depois de um pico emocional como esse, estar numa situação de tranquilidade. A gente sempre encontra essa pessoa mais acelerada e mais numa situação um pouco acima da normalidade emocional. Então, ao constatar isso, falando da bengala química, a gente precisa estabelecer, verificar, então, e constatar o que está colocado aqui nesse modelinho. A gente tem, né, aqui também, vocês não vão conseguir ver bem, porque... Ai, meu Deus, peraí. Peraí só um pouquinho. Aquele quadro emocional ali, aquele quadro sintomatológico, ele permite que a gente constate o que está aqui nesse modelo, né? A tensão, a divisão socioantropológica e a tensão psicofísica, né? A divisão socioantropológica significa o fato de a gente estar num contexto, num mundo, entre os outros, vivendo aí a nossa vida no cotidiano, em situações diversas, né? Sempre há contradições, né? A pessoa sempre tem que decidir o que fazer todo dia pela manhã, né? Se ela vai trabalhar, ou se ela fica em casa, se ela leva o filho, se ela fica fazendo aula virtual, né? Só para falar de coisas, né, do nosso cotidiano atual. Mas essa divisão, a princípio, é o que faz parte da realidade humana. A tensão psicofísica, ela também faz parte da realidade humana. Porém, né, então a tensão psicofísica, o que acontece com o sujeito é o tender a, né, então se a gente não tivesse tensão psicofísica, ninguém sairia da cama. Mas dentro desse quadro, que até aqui é normal, a gente precisa que a emoção das pessoas, a situação emocional com que elas vivem dentro desse cotidiano, seja uma oscilação emocional conforme o contexto, né? Que é o que permite ou que mantém a pessoa, ou onde a gente encontra a pessoa em termos de sanidade psicológica. Então, a sanidade psicológica,
quando o paciente chega e a gente tem que constatar em que momento desse, né, em que posição desse modelo ele está, a gente precisa verificar em que situações emocionais ele está padecendo acessos emocionais, como é que são essas situações, em que episódios ele está padecendo o acesso emocional e constatar se a reação emocional que ele está tendo diante do acontecimento que está provocando essa emoção está dentro de um contexto, né? A reação emocional é própria para aquele contexto. Por exemplo, se a pessoa chega e ela recém perdeu um ente querido, a gente vai ver e ela tá triste, chorosa, desanimada, sem vontade de fazer as coisas, e faz poucas semanas, poucos dias que ela perdeu alguém, a gente encontra uma oscilação emocional dentro de um contexto, né? Um contexto de morte, um contexto de luto, exige, né, um emocional que seja de tristeza, se é uma pessoa próxima, e que aos poucos a pessoa vai conseguindo recuperar. Se essa situação emocional, por exemplo, falando da morte, né? Faz a pessoa tá chorosa, deprimida, não consegue sair da cama, não tem vontade de fazer as coisas, mas faz, né, 3 anos que o ente querido faleceu, a gente já tem uma situação em que a pessoa entrou numa tensão, ansiedade exacerbada e esbarrando num obstáculo ou experimentando aquela morte como um obstáculo intransponível, a pessoa cai, né, na exaustão, na solidão passiva, né, que depois eu explico, e no que vai se constituir como a loucura da depressão. Loucura, na compreensão existencialista, significa descontrole emocional, na depressão, que significa na prostração continuada, né? Então, a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, não tem vontade de levantar. Só que faz quanto tempo que ela perdeu aquela pessoa? 3, 4 anos e ela não consegue sair dessa situação, aí ela fugiu da sanidade. Aí ela desceu para uma perninha de uma complicação emocional, porque tensão e ansiedade, que precisam funcionar dentro da normalidade, ficaram muito acentuadas, levando a essa perninha de baixo de uma complicação psicológica que, né, tem por tom aí a depressão. Se a pessoa tem uma situação, né, se ao invés de prostrada, desanimada, triste, ela está desesperada, ansiosa, agitada, se debatendo, a gente vai ter uma outra perninha das complicações psicológicas, que é a loucura da dispersão, o desespero ou a solidão ativa, né? Então, dentro do existencialismo, a gente recebe o paciente e a gente vai precisar identificar em qual dessas 3 perninhas ele está, né? Se as coisas vieram transcorrendo regularmente, ele vem tendo uma resposta emocional mais ou menos compatível com a situação, né? Se ele vai reagindo conforme a situação exige, né? Aconteceu uma situação irritante, ele se irritou, aconteceu uma situação de problemas no trabalho, ele fica preocupado, né? Aconteceu uma morte, ele fica em desespero, mas por algum tempo a gente vai encontrar a pessoa na sanidade. Então, o modo da gente medir se é uma complicação psicológica ou não, não é se a pessoa está tendo emoções ou não, porque as emoções são próprias dos, né, dos seres humanos. Então, é, não ter emoções, né, é que é complicado. A gente precisa ter emoções, mas dentro de um padrão, né, de normalidade, que é esse padrão de sanidade, em que a oscilação emocional varia conforme o contexto. Que na vida adulta, numa situação relativamente, né, de vida encaminhada, regular, a gente não vai ter picos altos e muito baixos de emoção. A gente vai ter realmente uma oscilação mais leve, né? Porém, no desenvolvimento da personalidade, então, ao longo da primeira, segunda infância e adolescência, por conta de problemas nos relacionamentos, né, de mal-entendidos, de distorções, de interpretações das coisas que nos acontecem, é muito comum que a pessoa vá entrando num processo de tensão, ansiedade bastante exacerbado e que a leve para essa perninha, ou um processo de tensão, ansiedade também exacerbado, que a leve para essa outra perninha, né? Que então as complicações psicológicas que são da ordem da depressão, das complicações passivas,
e as complicações ativas. Dentro do existencialismo, a gente precisa desse modelo para definir onde é que o nosso paciente está. Então, todas as complicações que dentro da psiquiatria se vai compreender como, né, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, distúrbio bipolar de humor, síndrome do pânico, elas estão aqui nessa perninha. E a depressão, a tristeza passiva estão nessa outra perninha. Então, a gente sabe que tudo começa do mesmo jeito. A pessoa se experimentando tensionada, né, disputada no seu cotidiano por forças opostas, né? Por um lado, desejando se viabilizar no trabalho, por exemplo, no outro lado, se experimentando, não sendo competente, não conseguindo desempenhar o seu trabalho e poder ser reconhecida. Daí ela entra numa tensão, ansiedade exacerbada e, né, entra no descontrole. É claro que a maioria das pessoas que chegam no processo terapêutico, elas chegam aqui ou aqui, né? Raros são os casos em que a pessoa, por alguma confusão, algum mal-entendido, né, está entendendo, está compreendendo o que lhe acontece como complicação e que não seja. Mas é bem importante a gente identificar em que perninha dessas ela se encontra e para que a gente possa, então, descrever aqueles sintomas que eu li anteriormente e buscar, inicialmente, já na primeira, segunda, né, no máximo terceira sessão, dependendo da gravidade, da acentuação dessa emoção, trazer a pessoa para um momento, para uma situação de sanidade, para uma situação de normalidade emocional, seja nessa perninha, seja nessa outra. Então, o objetivo é descer para algo que seja normalidade emocional. Como é que a gente consegue fazer isso mais rápido para evitar sofrimentos para o nosso paciente? A gente consegue fazer isso buscando, né, um recurso interdisciplinar de uma medicação psicotrópica. É importante aqui esclarecer que a gente compreende a medicação psicotrópica como uma bengala química, né? Quer dizer, como um apoio transitório para uma situação aguda, né, emocional, mais ou menos como a função do Tilenol, dos antitérmicos, para uma situação orgânica. Então, se a pessoa está com uma febre muito alta, com sintomas muito acentuados, que estão prejudicando a vida normal, o cotidiano, o trabalho, as relações, se ela está se desesperando, se descontrolando, a gente precisa, seria o equivalente, ou é o equivalente, a ela estar com uma febre de 39, 40 graus. Nesse caso, assim como no caso da medicina, para inicialmente, né, antes de qualquer outra coisa, antes de identificar o que está gerando essa febre, a gente precisa baixar essa febre para, no caso da medicina, a pessoa não convulsionar, não ter os problemas que desdobram de uma febre muito alta, e no caso da psicologia, para que ela não, né, corra risco de tentar suicídio, coisa do tipo. Então, a gente usa o Tilenol, né, o antitérmico da psiquiatria, né, do que os médicos podem prescrever como psicotrópico, de modo que a gente amorteça, anestesie, né, baixe a febre dessa pessoa, e a gente sabe que essa febre está sendo baixada primeiro artificialmente. Então, a pessoa inicialmente já vai ficar mais controlada, vai ficar um pouco mais tranquila, mas a gente sabe que esse é só um primeiro passo, porque com a pessoa mais tranquila, assim como com a pessoa sem febre, é preciso identificar o que é que está gerando essa febre, já que os sintomas eles só avisam que há algo errado. E aí vem propriamente o trabalho da psicoterapia, que é identificar quais são as relações e quais são os impasses nas relações que estão trazendo esse sofrimento para a pessoa, né? Então, aí vem o nosso trabalho propriamente dito, que é verificar, depois da pessoa, né, já medicada, geralmente, né, quando necessário, identificar em que situações ela tem esses acessos emocionais para verificar, né, qual é o impasse, da onde vem esse impasse e no que a gente tem que mexer para resolver esse impasse. Então, esse é um dos primeiros passos do processo terapêutico. Voltando um pouquinho num outro modelinho aqui que eu tinha falado anteriormente, mas não mostrei, né, é esse aqui. Quando a gente fala, né, de que a personalidade se constitui
na primeira, segunda infância e adolescência, como desdobramento da rede de relações, a gente tem o quê? Que as pessoas nascem num contexto antropológico, né, entre outras pessoas, numa comunidade, né, na convivência com a escola, com os parentes, esse é o antropológico, né, numa certa condição material, num certo bairro, numa certa situação. A gente tem dentro desse antropológico sociológico, que são as relações, principalmente quando a criança é pequena, familiares, né? E com as determinantes antropológicas e com as relações sociológicas desse processo que desdobra o psicológico, né? Então, o psicológico é função do que a pessoa vive nesse contexto antropológico e nas suas relações. Então, voltando à existência precede a essência, quer dizer, eu primeiro existo nesse contexto antropológico, eu estabeleço relações com as pessoas ao meu redor e aí eu desenvolvo meu psicológico dentro dessas relações. Então, nesse aspecto, e em compreendendo dessa forma, a gente segue aí a compreensão existencialista do processo terapêutico, fazendo o quê? Ao verificar que a pessoa, em que situações a pessoa padece esses acessos emocionais, a gente vai conseguir verificar coisas do tipo. Vou usar um exemplo concreto, né? A gente tem uma paciente, esse ano ou ano que vem a gente vai ter o lançamento de um livro do, né, do NUCA, um livro, né, que eu sou autora com o professor Pedro Bertolino. São 11 casos psicoterapêuticos que são relatados nesse livro, né? 11 casos trabalhados nesses últimos anos e resolvidos, em que a gente mostra como é que funciona, como é que a gente trabalha toda a metodologia desde o momento que a gente recebe os pacientes em consultório, né? E qual é o processo aí de superação, né? No qual é encaminhado a localização dos pacientes até a superação das problemáticas. Um desses casos, ele traz algo bem didático para a gente compreender, que é, a partir do momento que o paciente está melhor emocionalmente, a gente vai verificar no seu cotidiano, na sua semana, como é que ele está emocionalmente, em que situações ele se afetou. Então, um desses casos, ele é uma mulher de cerca de 50 anos que ela tinha acessos de pânico, acessos muito fortes de tensão, ansiedade, desdobrando, né, para um descontrole emocional no pânico, muitas vezes, e que aconteciam em situações bem corriqueiras. Por exemplo, se num momento em que o marido dela chegou, um episódio em que o marido chegou do trabalho e pediu pela meia dele do futebol. E ela disse: Ah, tá em tal lugar, tá guardada no guarda-roupa. E aí ele foi procurar, não encontrou. E ela insistiu que estava lá e depois ela se deu conta que ela tinha esquecido de botar para lavar. Nesse momento que ela percebeu que a meia não estava lá e que ele ia ficar chateado, ela entrou numa ansiedade forte, palpitação, pressão no peito, tensão no corpo, pernas bambas, frio na barriga, né? E ficou tão afetada, tão assustada, que ela precisou se deitar no chão para recuperar, né, a sua condição emocional. O que tinha acontecido aí? Descrevendo, né, do início ao fim o que aconteceu nesse episódio, que a gente chama de episódio, né, que é um processo com início, meio e fim, a gente constatou que o que aconteceu foi que ela temeu, ao não ter lavado a meia do marido, que ele ficasse bravo com ela, que eles discutissem, que houvesse um grande desentendimento, que eles, ao final das contas, viessem a se desentender de forma tal que viessem a se separar. E o que acontecia com ela cotidianamente, né, ou 3, 4, 5 vezes por semana, eram episódios desse tipo, em que algum acontecimento, algum contratempo simples, né, até corriqueiro, levava ela ao desespero, com medo de conflitos com o marido ou de conflitos com a mãe
e de conflitos com a filha que levassem ela a ser abandonada pelas pessoas que ela amava. Tem um outro episódio que ocorreu quando ela tem uma filha, tem uma filha que na ocasião tinha 5, 6 anos, que ela foi levar ao parque essa menina, e elas foram brincar de esconder, e a menina, ela se escondeu, a menina não encontrou, ficou esperando por ela lá no balanço, balançando para lá e para cá, e quando ela chegou perto da filha, a filha comentou, pensei que tu tinhas ido embora. Ela teve embargo, né, vontade de chorar, nó na garganta, né, um aperto no peito, né, pressão na cabeça, vários sintomas psicofísicos e de tensão e ansiedade. Verificando o que ocorreu com ela, ela também entrou na mesma experimentação de que a filha tivesse se experimentando, tendo sido abandonada por ela, mãe. Então, esses dois episódios que eu citei agora e mais uma série de outros foram sendo levantados ali. É o nosso trabalho, levantar esses acessos após um determinado controle emocional do paciente por conta do anestésico, da medicação, identificar esse tipo de acontecimento e elencar um conjunto desses acontecimentos que nos mostra uma mesma coisa sempre, né? A gente vai encontrar, quando há uma complicação psicológica, um correlativo, né? Um ponto comum entre os vários acessos que o paciente tem. Então, nesse caso específico, todos os acessos da paciente, todos os episódios ocorridos com ela traziam medo do abandono, né? Medo de brigar e ser e o marido abandonar, medo da filha se experimentar abandonada. Teve um outro episódio curioso que a mãe dela, né, a progenitora da paciente, foi visitá-la e elas discutiram, não queria fazer alguma coisa que a filha que a filha tinha pedido, né, que a paciente tinha pedido, e aí elas discutiram, a mãe pegou a bolsa e saiu porta fora. A paciente ficou desesperada, né, ansiosa, com palpitação, com pressão no peito, com tensão no corpo, né, com um descontrole emocional bastante importante, e ela saiu correndo atrás da mãe na rua, né? A mãe saiu e ela saiu correndo atrás, na experimentação de que a mãe tivesse abandonado ela, né, sumido no mundo. E, no final das contas, ela caminhou algumas quadras e encontrou a mãe tomando um suco de laranja, né, numa lanchonete. Né? Então, claro que é incompatível, a reação emocional dela é totalmente incompatível com a realidade objetiva da sua possibilidade de vida adulta. Né? Mas ela tinha um temor, um sofrimento emocional que ia muito além do que a realidade dizia. Então, aqui, né, falando desse exemplo para ficar mais didático, ao invés de ela ter reações dentro da sanidade psicológica, né, com oscilações emocionais aí dentro de um padrão, reagindo, se a meia não tá limpa, né, das duas uma, o marido usa a meia suja ou não, né, não joga naquele dia, na pior das hipóteses. Essa deveria ser a reação emocional a uma situação pequena como essa, mas ela entrou em desespero. Na situação da filha também, elas estavam brincando de esconde-esconde. A filha disse: Pensei que tu tinhas ido embora, mas é claro que ela não teria ido embora, e foi, né, uma expressão da filha que também não era de uma filha que se experimentou abandonada no meio da praça. Mas ela entrou em desespero, né, percebendo aquele comentário da filha como uma experimentação de abandono. E no episódio da mãe dela, a mesma coisa. A mãe saiu, discutiram, pegou a bolsa, foi, né? A mãe ia até algum lugar, ia voltar, porque as coisas da mãe, inclusive, estavam na casa dela, ela precisava, né, pegar para poder ir embora para a cidade dela. Mas, né, a mãe foi dar um tempo, porque estava brava, e ela devia ter, né, tido paciência para esperar a mãe retornar, né, um pouco irritada que seja, mas entrar em desespero e descontrole, como ocorreu com ela, era fora de um padrão de normalidade. Então, a gente precisava identificar, então, identificado que ela, em todos os acessos emocionais dela, ela padecia do medo de ser abandonada ou da filha se sentir abandonada, a gente foi buscar os correlativos noemáticos disso, né? O correlativo noemático quais são as situações do passado que têm correlação
Ah, não tá aqui, peraí. Esqueci de botar aqui, mas então tá. Né? O correlativo noemático se a pessoa padece do medo do abandono aqui, tecnicamente, teoricamente, né, a teoria da personalidade nos diz que o que está acontecendo no presente, que destoa da possibilidade reativa, né, seria a reação emocional esperada naquela situação, vai fazer correlação com episódios do passado. Então, a gente vai ver com essa paciente desde quando essa situação emocional começou a ocorrer. Então, a gente vai, né, nesse caso, por exemplo, a gente tinha o quê? Quando essa paciente tinha 6 anos, 5 anos até, eles viviam no outro estado e os pais brigavam muito, discutiam muito, a mãe ameaçava muito que ela ia embora. E numa certa ocasião, eles tinham saído da cidade deles para o pai fazer negócios. E numa certa ocasião, a mãe brigando, discutiram, passaram a noite discutindo, ela ficou morrendo de medo. No dia seguinte, ela viu a mãe fazendo a mala e eles levaram a mãe até a rodoviária e ela não sabia o que estava acontecendo, tinha 5 anos, ninguém explicou. E a mãe se despediu deles e começou a se dirigir para o ônibus. Na hora que ela viu esse movimento da mãe, ela se desesperou, achando que a mãe ia embora, e ela se agarrou nas pernas da mãe, né? O pai tentou pegar, a mãe disse então deixa, ela foi embora com a mãe com a roupa do corpo, né? Então ela passou 3 dias viajando, numa situação em que ela se apropriou como criança, como sendo não tendo perdido a mãe para o mundo porque ela tinha se agarrado nas pernas da mãe. Chegando lá na cidade delas, a mãe deixou ela na casa da avó, sem dizer para ela quanto tempo ela ia ficar e nem por quê. Daí ela passou 6 meses também na casa dessa avó, sem saber se a mãe ia voltar, se não ia, ninguém conversava com ela.